Sabe aquela sensação de estar meio que patinando no mesmo lugar? A gente quer que a vida mude, que as coisas aconteçam, mas parece que nada sai do lugar? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar fundo para entender o que nos paralisa e qual é o verdadeiro gatilho para a mudança de verdade. E para começar a entender isso, a gente precisa falar sobre o paradoxo da estagnação. É aquele conflito que rola aqui dentro, sabe? A gente quer muito que a vida seja diferente, mas ao mesmo tempo tem alguma coisa que parece que nos prende. É exatamente essa sensação. E tudo isso meio que começa com uma pergunta bem importante. Já parou pra pensar que, às vezes, a vida não muda simplesmente porque a gente continua sendo a mesma pessoa? Parece simples, né? Mas essa ideia tem uma profundidade enorme. E é aqui que a contradição fica bem clara. Olha só, de um lado estão os nossos desejos. A gente quer novos resultados, quer novas oportunidades. Mas aí, do outro lado, estão as nossas ações. A gente repete os mesmos hábitos de sempre e se agarra nas mesmas desculpas. Não fecha a conta, né? Para visualizar isso, pensa numa imagem bem forte. É tipo querer chegar a um destino totalmente novo. Mas fazer questão, insistir em andar sempre pela mesma estrada? Peraí, se o caminho não muda, como é que o destino vai ser diferente? É uma imagem que força a gente a olhar para as nossas próprias rotinas, para os nossos padrões, né? E quando a gente reconhece esse paradoxo, a gente chega numa verdade da qual, olha, não dá para fugir. É uma conclusão que é o verdadeiro ponto de virada de toda essa reflexão. E é bem direta. A verdade é que nada muda até que a gente mude. Simples assim. Esse é o ponto central. Toda aquela transformação que a gente espera que venha de fora, na verdade ela depende de uma decisão que começa aqui dentro. Tá, mas se a ideia é tão simples, por que é tão difícil de colocar em prática? É porque toda mudança tem um preço. E vamos ser bem sinceros aqui, esse processo quase nunca é fácil, muito menos confortável. A real é que mudar pode ser bem intimidador. Dói. Porque exige que a gente deixe algumas partes nossas para trás. Confunde, porque o caminho novo ainda não está claro. Está tudo meio nebuloso. E claro, assusta. Porque o desconhecido sempre dá aquele frio na barriga. Mudar é difícil, não há dúvida. Mas, e o custo de não mudar? Já paramos para pensar nisso? Porque ficar exatamente onde a gente está também tem um preço bem alto. É o que a gente pode chamar de custo da inação. Porque a outra opção, ficar parado só observando o tempo passar, isso tem um custo silencioso, sabe? Um custo que vai se acumulando, dia após dia. É sentir aquele incômodo constante, aquela sensação de que a vida podia ser mais, sabe? De que existe um potencial ali dentro que não está sendo realizado. E essa sensação, no fim das contas, ela dói muito mais. E aqui está a grande ironia da coisa toda. A dor aguda da mudança pode até assustar na hora, mas a dor crônica do arrependimento, essa que não passa, a longo prazo ela é infinitamente mais pesada. E essa comparação toda entre essas duas dores nos traz para a nossa reflexão final, a pergunta decisiva. É aqui que a perspectiva muda por completo e a gente retoma o controle da situação. Com tudo isso em mente, a gente começa a perceber que talvez estejamos fazendo a pergunta errada. A questão não deveria ser quando as coisas vão mudar, porque isso nos coloca numa posição passiva, de quem só fica esperando. A pergunta de verdade, aquela que devolve o poder para nossa mão, é outra. É: quando eu vou decidir mudar? E é com essa provocação que a gente encerra. A mudança não é algo que acontece com a gente, é algo que a gente inicia. A chave, no fim das contas, sempre esteve na nossa própria decisão.